participar desta aula, vamos dizer assim, um treinamento, né? Para aquilo que é de suma importância nos nossos dias, que é o trabalho de evangelismo. Quero também agradecer a coordenação, ao irmão Léo, ao Chicó, pelo convite, para que assim pudéssemos estar trazendo aqui este treinamento de evangelismo ou de evangelização. A gente está com um besouro aqui dentro dessa caixa, mas aí tu pode desligar ela, viu, Vara? Que aí o besouro vai embora. Muito bem. Quem trouxe Bíblia? Levanta a mão. Muito bem, vamos lá. Abra suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Vira ele um pouquinho. Troca esse cabo no teu tampo. Troca por esse aqui, ó. Deus. Vocês podem ficar de pé rapidinho? Só para a gente fazer a leitura aqui. Eu vou pedir que um dos jovens faça essa leitura para nós aí, por gentileza. Tem como desligar ela não? Alguém pode ler dos jovens? Pode ler, João? 15, é? E disse-lhe: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Em outras versões diz: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, né? Muito bem. Podeis tomar o vosso assento? No nome de Jesus. Hoje a gente vai estar abordando som. Abaixa mais um pouquinho o som. Ei, som. Pronto. Mais um pouquinho. Som. Pronto. Melhorou. Muito bem. Hoje a gente vai estar falando sobre o que fazer e o que não fazer no evangelismo, né? Ou no trabalho de evangelização. Existem formas de evangelizar, né? Então, são várias formas, né? Hoje a gente tem a televisão, que tem uma forma de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, né? Onde tem um alcance muito grande de pessoas. A gente tem também a questão das redes sociais, temos também o rádio, temos também a entrega de folhetos, né? Onde muitas pessoas fazem esse trabalho de entregar folhetos. E também a gente tem os cultos de rua, e também tem a questão do evangelismo pessoal, né? Desses evangelismos que eu citei aqui, dessas formas de evangelização, o evangelismo mais eficiente de todos que existe, ou que existem, é o evangelismo pessoal. Amém? O evangelismo pessoal é aquela abordagem, corpo a corpo, onde você olha olho no olho. Você vai olhar no olho esquerdo do abençoado, né? Qual é teu olho esquerdo? Olha lá. Tu é no esquerdo, aí o camarada já fica aí você aplica a palavra. Mas não vai olhar no olho esquerdo não, que o camarada vai pensar que você quer intimidar ele. Mas assim, você vai olhar olho no olho, você vai ter uma conversa com a pessoa naquele momento, aquela pegada. Você vai transmitir a palavra e vai ser um momento, né, onde você vai conseguir ali transmitir a palavra de uma forma plena, tirar todas as dúvidas daquela pessoa, né, e ter uma conversa, né, amistosa. Então, a maioria das vezes, né, nesses trabalhos de evangelização, e eu falo sobre aqui do evangelismo pessoal,
tem mais possibilidade das pessoas se converterem, né? De que um culto que você faz na rua, evangelizando, possa ser que a pessoa, né, com o tempo, com os dias, ou até mesmo naquele dia, ela possa se converter. Mas é algo bem raro. Mas quando se trata do evangelismo pessoal, né, o corpo a corpo, já tem mais possibilidade. Nas viagens missionárias que a gente sempre faz, a gente sempre dá prioridade aos evangelismos corpo a corpo, né, que é o evangelismo pessoal, de casa em casa. E na maioria das vezes, muitas pessoas se convertem. Já chegou um tempo de 30 pessoas se converterem somente em um dia, né? Esse evangelismo pessoal. Então 30 pessoas é uma quantidade bem, né? Eu já tive a oportunidade de orar só em um dia por 3 pessoas, né? Chicó teve a oportunidade de orar, parece que foi por 8, né? A safra dele foi maior lá. Mas assim, queridos, o evangelismo corpo a corpo, ele é muito bom, é muito eficiente. Então, o evangelismo pessoal, né, é o que a gente vai estar abordando, né, nessa noite. Mas o que é o evangelismo pessoal? É uma abordagem discreta, que requer estratégia, equilíbrio, domínio da palavra de Deus e uma vida espiritual equilibrada. Ou seja, para você fazer um trabalho desse de evangelismo, requer alguns procedimentos. Procedimentos esses que a gente vai estar abordando aqui nessa noite, falando sobre, né, sobre como deve ser. Então vamos lá. No evangelismo pessoal existem 4 procedimentos essenciais, né, para dar certo. Caso você não adote este procedimento, a evangelização não será tão eficiente. Então, como eu falei para vocês, o evangelismo mais eficiente que existe é o evangelismo o quê? É o quê, pessoal? Quem está aqui, diga glória a Deus. É o pessoal, né? É o mais eficiente que existe hoje no mundo. Vocês já tiveram a oportunidade de ver os testemunhos de Jeová evangelizando? Evangelizando não, pregando a doutrina deles. É corpo a corpo. Ele entra na tua casa, bate na tua porta, entra na tua casa e eles vão lá abrir o livrinho dele lá. E com base nesse livrinho, eles vão falar algumas coisas escatológicas, que vai dar um nó na tua cabeça, e depois que você adere à religião deles, aí eles vão aplicar a doutrina deles. Esse é o procedimento deles. Já o nosso procedimento não é aplicar uma doutrina em si para as pessoas, e nem criar um nó na cabeça delas, mas de uma forma que elas possam compreender, entender, né? Você vai estar ali transmitindo a palavra de Deus, abençoando aquelas pessoas ali, falando exclusivamente de Jesus. Você não vai falar de você não vai falar de fulano, de cicrano, você não vai dizer que o camarada vai se converter, ele vai receber um carro, vai receber uma casa lá no Caial, não. O nosso evangelismo você precisa se converter a Cristo, porque se você não se converter a Cristo, infelizmente você não irá para o céu. Vocês estão entendendo? Muito bem. Então vamos lá. Então, como eu falei, né, esses 4 procedimentos que eu quero abordar aqui nessa noite, fala sobre a abordagem, repita comigo, a abordagem, a apresentação, aplicação da palavra e convite, né, ou apelo que você faz, né, às pessoas que estão ali ouvindo a palavra de Deus. Então, como o assunto hoje é sobre o que fazer e o que não fazer, né, no evangelismo, eu irei, com base nesses 4 pontos que eu citei aqui, nesses 4 procedimentos, falar a fundo sobre como deve ser, né, como nós devemos fazer o evangelismo, né, de uma forma eficiente, de uma forma que as pessoas possam compreender, entender e assim absorver esse evangelho e serem abençoados por ele. Então vamos lá. O primeiro procedimento, repita comigo, abordagem. Muito bem, abordagem. Para você fazer uma abordagem para uma pessoa que não é crente, que não é convertida, ou até mesmo que está distanciada dos caminhos do Senhor,
você primeiramente tem que fazer uma análise, né? Uma análise do cenário. Ou seja, até porque às vezes a pessoa está assistindo alguma coisa. E às vezes a gente pensa que por estar pregando o evangelho, o camarada é obrigado a ouvir. Não é verdade? Às vezes o cidadão está assistindo uma final da Champions. Final da Champions, né? Vou falar de futebol aqui. Ou então, as meninas aqui estão assistindo aquele filme lá, né? Lançamento. Ou então está assistindo aquela novela que está nos últimos capítulos, né? A pessoa quer saber ali o que vai acontecer ali nos últimos capítulos, e o camarada quer pregar, e a pessoa está olhando para a novela, e está olhando para ele, está olhando para o jogo, está olhando para ele. Então, ou seja, você tem que fazer uma análise do cenário. Você tem que ver se realmente o seu ouvinte, a pessoa que vai estar ouvindo o evangelho naquele momento, se é propício para isso. Se é propício para me chegar e pregar para ela. Porque às vezes não é. Já teve situações que o camarada estava conversando com a mulher dele. Olha a situação. Conversando, e eles estavam discutindo, na verdade, não eram conversando, estavam discutindo. E o irmão porque queria pregar o evangelho nessa hora. Será se dá para pregar? Dá para você pregar? Imagine só. Vocês nenhum aqui é casado, né? Mas imagine só, vocês casados, né? Você está com sua esposa, seu esposo lá, e vocês estão numa conversa ali acalorada ali e tal, aquela coisa toda, e chega o camarada: ei, eu quero falar de Jesus para ti. Ele: rapaz, eu estou num problema aqui, senhor. Mas você quer insistir, às vezes o camarada não fala, mas você quer porque quer pregar. Será que o camarada vai absorver aquela palavra naquele momento? Então tudo tem que ser analisado, tem que analisar tudinho, direitinho, se dá ou não dá para mim fazer, né, a aplicação da palavra naquele momento. Muito bem, a casa, né, a porta da casa está aberta e não tem ninguém. Teve uma situação de um colega nosso, ele estava evangelizando em uma região, a porta nesse caso aqui não estava fechada, só a janela. Melhor, a porta estava fechada, só a janela estava aberta, melhor dizendo. E aí ele começou a bater na porta, pu, 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 e nada, pu, 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 e nada. E batendo, e batendo, e batendo. O camarada saiu só de toalha amarrar a mulher. E perguntou o que ele queria. O que tu quer, rapaz? Aí ele disse: não, é que eu vim pregar a palavra, não quero ouvir não. E aí ele saiu de lá, e ele veio me falar: irmão Daniel, o camarada ignorante ali, eu fui pregar para ele lá, eu digo: pois é, macho, tem que analisar o cenário, se realmente dá ou não dá para tu pregar. Porque tipo assim, irmão, se a gente chega em uma casa para bater em uma porta, no máximo que você vai bater é 2 vezes, não mais do que isso. Porque se você bater mais de 2 vezes, a pessoa pode estar dormindo, a pessoa pode estar lá em alguma situação, né? Então é melhor você bate, pu, pu, espera, dá uma pausa de uns 30 segundos, não se agonie, é paciência mesmo. Depois você bate um pouquinho mais forte, mas não para quebrar a porta. Pu, pu, espera 1 minuto. Se ninguém veio, não insista não, vá para outra casa. Amém? Eu estou falando de evangelismo pessoal. É o que eu estou abordando aqui nessa noite, tá certo? Existem outras formas de evangelismo, né, de evangelização, mas eu vou estar sendo específico nesse ponto aqui, que é de suma importância para esse aulão de hoje, tá certo? Então, ou seja, você tem que analisar toda a situação, né, para poder você fazer a aplicação da palavra. Então, devemos ter muito cuidado, porque às vezes você vai com o intuito de pregar a palavra de Deus e aí você pode se deparar com uma situação complicada. Tem gente ignorante por aí. Vocês sabiam disso? Sabiam que tem gente zangado, brabo? Que se você chegar e bater na porta dele lá umas 500 vezes lá, ele pode sair de lá pode ser que ele esteja dormindo. Você acordou ele aí naquele momento ali. Ele vai ficar chateado. Quem que gosta de ser acordado aqui? Você está naquele sono, meu Deus do céu. E aí você no sonho, aparece no seu sonho lá que tem alguém batendo na porta, e você está sonhando ali. Só que ele persiste tanto que ele acorda e diz: ei, rapaz, não é sonho. E você pensa que é alguma coisa assim de urgência. Aí
Aí o camarada diz, não, eu quero pregar o evangelho para você. Rapaz, complicado. Imagine só, se a pessoa faz aquele cidadão que nem eu, que trabalha de madrugada, que tirou o dia para tirar um cochilo, para dormir um pouquinho, e aí chega um cidadão desse para atrapalhar o sono dele, com certeza vai ser um momento complicado ali. Então tudo tem que ser analisado. Amém? Ou seja, outro ponto que deve ser analisado também por nós, é que quando a gente for abordar uma pessoa, você tem que ver se a pessoa não tem algum problema psicológico. Todos nós aqui sabemos quando alguém tem algum problema, sim ou não? É perceptível. Uma pessoa que não tem, ou seja, uma pessoa que tem algum problema psicológico, você percebe logo. Ou ele te olha estranho, né? Ou ele balança a cabeça, ou ele é aquele camarada inquieto, você percebe logo. Então você tem que analisar. Porque já teve casos de pessoas que têm problemas psicológicos agredirem a pessoa que está evangelizando. E não é demônio não, é problema psicológico. Né? O camarada está endemoniado, avançou em mim para me bater. Não. Então você tem que analisar o cenário. Porque às vezes o camarada tem algum problema mesmo. E aí possa trazer algum problema para nós, né? E outra forma que é de suma importância para você fazer uma abordagem é o folheto. Vai para cá. Algum de vocês já entregaram o folheto? Já, né? O folheto é uma porta de entrada para um diálogo. Vocês sabiam disso? Quando você sai para evangelizar sem o folheto, se torna um pouquinho mais difícil. Você vai ter que ter uma habilidade melhor para a questão da abordagem. Mas o folheto, ele é uma porta de entrada para aquele momento ali. Embora a pessoa fique ali olhando no folheto ali, mas você pode aproveitar aquele momento para ler aquele folheto que você entregou para ele. Geralmente o folheto que a gente entrega para alguém, ou seja, a gente tem uma cópia dele na nossa mão, não é verdade? Então você começa a ler aquele folheto. Olha, eu vim te entregar esse folheto aqui que fala de Jesus, mas eu gostaria de ler ele um pouco e explicar para você sobre esse folheto. Você aceita? Né? Então, ou seja, nessa abordagem, né, você pode utilizar o folheto. Ele é uma porta de entrada para o diálogo. Outro ponto interessante para evangelização é apresentação, né? Você tem que, ao momento que você estiver se apresentando para alguém, você tem que dizer quem você é. Vocês concordam comigo? Você tem que chegar e dizer, olha, boa noite, boa tarde, bom dia, eu me chamo fulano de tal dos Anzóis, né? E eu gostaria de falar um pouco de Jesus para você. Então a apresentação, ou seja, você falando o seu nome naquele momento, olha, meu nome é fulano de tal dos Anzóis, você já vai dar uma abertura para a pessoa saber quem é você. Outro ponto interessante, nessa questão da apresentação, né? Além de você falar o seu nome, você tem que falar também o que você está fazendo, né? O camarada está ali, evangelizando, pregando a palavra de Deus, ou ele está entregando santinho de político. Porque o pessoal que faz campanha para esses políticos aí, eles fazem a mesma coisa que a gente faz, a questão de entregar folhetos. Vocês sabiam disso? E eles entregam com tanta alegria, e às vezes a gente vai evangelizar, entrega um folheto com tanta tristeza, às vezes nem entrega, né? Mas esse pessoal não, eles entregam, eles gostam de entregar o santinho deles. Então é bom você dizer o que você está fazendo. Olha, nós somos da igreja Assembleia de Deus, né? Você tem que falar qual a sua igreja. Nós estamos fazendo aqui um trabalho de evangelização, pregando a palavra de Deus. E aí você vai perguntar para a pessoa, você aceita eu pregar o evangelho de Cristo Jesus para você? Então isso acontece na apresentação. Quando você chega para abordar, você aborda aquela pessoa naquele momento ali, você já analisou o cenário, né? Você já utilizou o folheto para ter uma porta de entrada para conversar com aquela pessoa. Aí você se apresentou, você falou o que você está fazendo, você falou qual a sua igreja, você se apresentou e apresentou a sua equipe, as pessoas que estão com você. Então isso tudo na apresentação. Então isso vai ajudar bastante no trabalho de evangelismo, né, naquele momento ali. Outro ponto interessante é que você tem que perguntar o nome da pessoa. Naquele momento de apresentação, você tem que perguntar qual é o seu nome.
né? Qual é o teu nome, jovem? Kaique. E aí ele me falou, o nome dele é Kaique. Aí eu conversa vai, conversa vem, conversa vai, e esqueço o nome de Kaique, ó. Eu estou conversando com ele, Kaique está chorando ali, querendo se converter, querendo aceitar Jesus, mas eu esqueci o nome de Kaique. E aí eu pergunto de novo, qual é o teu nome mesmo? Kaique. Aí beleza, aí eu prego, e esqueci o nome de Kaique de novo. Aí eu digo, pois como é teu nome mesmo? Aí, Kaique. Imagine só, você fazendo 4 perguntas para um camarada, ou para uma cidadã, perguntando o nome dele. Você está evangelizando, você tem que gravar, você tem que prestar atenção, porque torna chato, sim ou não? Você está numa conversa com uma pessoa, você fala várias vezes o seu nome, a pessoa não decora e fica perguntando todo o tempo, se torna chato, enfadonho a sua evangelização, o seu momento de evangelismo, né? Então é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho que gravar. Se eu tenho dificuldade de gravar o nome da pessoa, eu tenho que andar com uma caneta, e eu estou utilizando um folheto aqui, alguma coisa aqui, eu anoto o nome da pessoa, e converso com ela, e começo a pregar o evangelho. Aí quando eu esquecer o nome dela, eu uso a pesquinha básica aqui, né? Quem aqui nunca pescou? Quem aqui nunca pescou? Seja sincero, ninguém nunca pescou aqui? Nunca pescaram? Sério? Na faculdade, na escola, nunca pescaram? Aqui é a igreja, não pode mentir aqui. Mas vamos lá. Certo. Outro ponto também interessante a gente tem que perguntar se a pessoa é ou já foi evangélica. Você sabe por quê? Teve uma situação, um colega meu, um amigo meu, ele passou 1h30 de relógio pregando. Irmãos, ele pregava com autoridade, com graça, e ele estava quase falando em línguas estranhas naquele momento ali, pregando ali e tal, e aquela coisa toda, e a pessoa até comovida com aquela mensagem, e aquele mistério todo. E aí ele foi perguntar para a mulher lá, se ela não quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí a mulher disse, eu já sou crente, meu filho, já faz 10 anos, sou crente. Ou seja, uma simples pergunta, naquele momento ali, poderia facilitar a vida dele. Porque quantas pessoas ele não deixou de evangelizar, simplesmente porque ele ficou preso, pregando para uma pessoa evangélica, uma pessoa que é crente. Às vezes, quando a gente está evangelizando pela rua, é bem verdade que não dá para ver na cara, né? Às vezes a gente entrega um folheto para um cidadão ou para uma cidadã, sou crente, mas não dá para saber na testa dela que ela é crente. Às vezes eu chego e digo, irmã, é crente, então receba assim mesmo. Vai evangelizar alguém lá na frente, lá, já que a senhora é crente, né? Então, ou seja, a gente não dá para enxergar, não dá para ver na testa da pessoa que a pessoa é crente. Até porque hoje a gente vive em um mundo onde muitas pessoas nem demonstram ser crente, né? Ser evangélico, né? Com as suas próprias atitudes, né? E a própria palavra de Deus diz que o fruto ele seria conhecido pelos seus, ou melhor, as árvores seriam conhecidas pelos seus frutos, né? Muito bem. Antes de dar continuidade aqui, nós temos um irmão da igreja adventista, que ele está nos visitando. O nome dele é Raimundo, né? Onde está o Raimundo? Ah, certo, foi ali fora. Põe. Daqui a pouco a gente apresenta ele. Muito bem. Então, ou seja, você tem que fazer essa pergunta simples, né? Antes de... na apresentação, no momento de apresentação, você pergunta logo, você já se apresentou, você disse qual a sua igreja, você disse o que você está fazendo, você já fez todo aquele procedimento ali de abordagem, né, de apresentação. Então você pergunta, né, se a pessoa é evangélica, para você não perder tempo, porque imagine só, quando você não perde esse tempo ali pregando para uma pessoa que já é crente, o seu evangelismo ele se torna um evangelismo mais eficiente, porque você consegue abordar mais pessoas, você consegue alcançar mais pessoas.
E quantas pessoas não estão precisando da palavra de Deus por aí? E eu vou dizer mais: o evangelho, irmãos, que nós pregamos, ele é poder de Deus. O evangelho de Cristo Jesus, ele é poderoso. Vocês sabiam disso? O evangelho de Cristo Jesus, quando ele é pregado, ele vai de uma forma poderosa nos corações das pessoas. Transforma, faz do homem uma nova criatura, faz com que essa pessoa venha viver em novidade de vida. Então o evangelho de Cristo Jesus, ele é poder de Deus. Mas vamos dar continuidade aqui falando sobre a questão da apresentação. Outro ponto interessante é a questão da vestimenta. Então, ou seja, a gente tem que se vestir bem, né? A questão da vestimenta é tão importante. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista. Eu fui fazer uma entrevista para eletricista. E essa empresa, ela estava fichando eletricista e estava fichando técnicos. Na época eu não tinha curso técnico. Hoje eu tenho, graças a Deus, mas naquela época eu não tinha. E aí, os eletricistas estavam tudo vestidos, tudo jogado. Calça rasgada, coisa toda. E eu, do jeito que eu estou aqui, eu fui, né? Calça social, camisa manga comprida, sapato social, foi tudo importante, né? A barba tirada, não tive preguiça de tirar, não deu tempo de tirar, mas... E aí eu fui para lá, meus irmãos, o tratamento comigo foi VIP. O camarada chegou, sente aqui e tal, tudo bem com você? Né? O tratamento foi diferenciado. E, por incrível que pareça, o camarada ainda me fichou como técnico, sem eu ser técnico. E ele olhou mais para a minha aparência do que para o meu currículo. E aí, quando eu fui receber a farda lá, está lá o crachazão técnico em eletrotécnico. Ô, glória! O salário um pouquinho maior do que o eletricista. E só para trabalhar com a caneta, né? Então, queridos, a apresentação, a vestimenta, a forma de nós nos vestirmos, ajuda bastante na nossa abordagem e na nossa apresentação. Vocês sabiam disso? Então, ou seja, quando a mulher já tem aquela vestimenta, aquela blusa degotada, né? Ou então o homem já veste aquela blusa, né, camiseta, vamos dizer assim, ou seja, a pessoa se veste mesmo todo largado, é complicado. Mas quando você se veste bem, quando as pessoas olham, já diz assim, sabe o quê? Lá vem os crentes. E isso é bonito para a igreja, isso é bonito para nós, quando a gente se veste bem. Você já viu como é que os testemunhos de Jeová evangelizam? Vocês já olharam como é que eles andam? Eles andam tudo largado. Vocês já viram como é que eles andam? É todo pano, irmão. As mulheres bem vestidas, os homens bem vestidos, camisa social, ir para dentro e aquela coisa toda. Hoje a gente quer ser playboyzinho, mas esse pessoal, ele chega, entendeu? Ele chega bem arrumado. A gente perde, é feio para eles. Mas assim, embora não dê para a gente utilizar as roupas sociais, até porque quando eu era jovem também, eu não gostava muito de roupa social, mas depois eu comecei a gostar, né? Mas se vista bem. Vista uma roupa decente, uma roupa que dê para você se apresentar, tá certo? Se tiver um sapatinho lá, um tênis, coloca o tênis, coloca o sapato. Quando você vai para uma festa de crente, de casamento, aniversário, você vai jogado? Quando você trabalha em uma empresa, essa empresa vai aceitar que você vai todo jogado? Não, ela tem um padrão que você deve utilizar lá para você poder trabalhar nessa empresa, você se apresentar. Você não pode ir de chinelinha ou alguma coisa assim. Então, se você vai evangelizar, se vista bem. Você está trabalhando para o reino de Deus. E quando nós trabalhamos para o reino de Deus, eu tenho que botar o meu melhor para Deus. Não é para o homem, não. Não é para mim me vai descer também, não. É para o reino de Deus. É para a glória de Deus. Então, bote o seu melhor.
Rapaz, eu estou indo evangelizar hoje, eu vou botar uma roupa respeitada. Se eu não tenho um sapato social, vou botar meu tênis, vou dar um grau nele, vou lavar ele hoje, que eu quero ir bonito. Irmãos, isso é louvável diante de Deus. Outro ponto importante é a Bíblia. Tem gente que usa uma Bíblia do tamanho desse meu celular aqui. E tem gente que nem anda com a Bíblia, não anda, mas está indo evangelizar. E aí, queridos? Será que é certo isso aí? Você está indo para o evangelismo e não está levando nenhuma Bíblia? Dá a entender que você está evangelizando, mas não lê a Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Não levantem a mão. Quem gosta de ler a Bíblia? Não levanta a mão. Fique meditando um pouquinho. Outra questão interessante é que, para que eu possa evangelizar, pregar a palavra de Deus, eu tenho que gostar de ler a Bíblia. A gente vive em um país que as pessoas elas não têm muito aquele hábito de ler. Eu gosto muito de ler. Inclusive, do ônibus que eu pego lá da minha casa para a empresa, é praticamente 1h30. Eu passo 1h30 lendo. Minha vista já está até um pouco desgastada aqui. Mas eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler artigos edificantes, né? Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler outros assuntos. Eu gosto de... a leitura é algo habitual, é algo que eu gosto muito, né? Então, ou seja, a gente tem que ter esse hábito de fazer a leitura. Eu tenho que ter uma preparação, né? E isso é de suma importância. Mas eu tenho que entender que para que eu possa assim me apresentar, eu tenho que estar com a minha Bíblia. Eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que estar com a minha Bíblia. Embora eu não leia, eu nem leio ela, eu tenho que estar com ela lá. Sim ou não? Eu tenho que estar com a minha espingarda. Outro dia o irmão brigou comigo, disse assim: rapaz, isso não é espingarda não, rapaz. Isso aí que tu tem aí é uma bazuca. Isso aí é um canhão. Eu digo, meu amigo, eu vou te perguntar uma coisa bem aqui. O caçador, ele utiliza o quê? Um canhão? Ele utiliza uma espingarda. E eu sou caçador de almas para o reino de Deus. Então eu chamo, às vezes eu digo, rapaz, cadê minha espingarda? Aí todo mundo fica, espingarda? Mas é minha Bíblia, eu estou falando da minha Bíblia, né? A minha espingarda é minha Bíblia. Então, eu tenho que andar com a minha Bíblia, eu tenho que ter esse costume. Então, se eu vou evangelizar, eu tenho que andar com ela. Embora eu não li ela nenhuma vez no dia, mas eu tenho que estar com ela lá. Porque quando eu passo a andar com a Bíblia, vai ter um momento que eu vou ter que olhar para dentro dela. Vai ter um momento que eu vou ter que dar uma lidazinha nela, né? E isso é muito bom para nós. Aplicação da palavra de Deus. Eu vou até que hora, Léo? 9? Pronto, então vai dar beleza. Aplicação da palavra de Deus. Irmãos, é tão chato quando a gente está evangelizando, pregando o evangelho. Aí, geralmente, vai um grupinho de 4, 3, né? E aí, enquanto você está evangelizando ali, tem 2 ou 3 batendo papo, e dando gargalhada, e rindo, se acabando e tal. O que vocês acham se você estivesse sendo evangelizado e se deparasse com um grupo desse? Você levaria esse grupo que está evangelizando a sério? Sim ou não? Imagine só, uma pessoa que está evangelizando desconcentra, porque imagine só, você quando está pregando, você está pregando ali, raciocinando o que você vai falar, não é verdade? Fazer algumas aplicações. E aí tem um camarada buzinando no teu pé do ouvido, rindo, se acabando de rir, ou seja, te desconcentra. Ou seja, você está concentrado ali, mas você ali perde o ritmo, perde a direção e acaba atrapalhando. Então, quando alguém estiver evangelizando, e aqui eu estou falando de evangelismo pessoal, não atrapalhe não, fique caladinho lá, fique orando em espírito. Você sabe como é que ora espírito? Às vezes tem alguns irmãos na igreja que a gente olha para ele, está com o olho fechado, né? Aí diz, meu irmão está orando em espírito. Não, o irmão está dormindo em espírito. Se tocar nele, ainda dá um pulo. Né? Então,
Fique intercedendo. Não é que você vai fechar o seu olho lá e... Não. Você vai ficar orando ali, a pessoa está evangelizando, está pregando o evangelho, você vai interceder, vai dizer, Senhor, usa o irmão tal, usa o irmão fulano de tal dos anzóis, Senhor, trabalha nesse coração de pedra, Jesus salva essa alma que está perdida, Então evite conversas. É bom a gente conversar, sim ou não? É bom conversar? Mas tenha momentos para conversar. Beleza, saiu daquela abordagem lá, você tem toda a liberdade de conversar. Mas no momento da pregação, fique ali concentrado. Fique ali intercedendo. Enquanto o camarada está pregando, você fica ali, na retaguarda, ouvindo, aprendendo também, Porque isso é de suma importância. Outro ponto também é, não arme a rede, irmão. Você sabe o que é armar a rede? Alguém sabe o que é armar a rede? É você demorar muito na pregação. Eu falei desse colega meu que passou 1h30 pregando com uma pessoa, e na hora a galera crente, ele foi fazer o apelo para ela, ela disse, eu sou crente. Então, não perca tanto tempo assim. Olha, uma mensagem evangelística, ela tem duração de no mínimo 5 minutos a 10 minutos. Vocês sabiam disso? De 5 a 10 minutos. Não deve ser menos de 5 minutos e não deve ser mais do que 10 minutos. Ou seja, você não deve se demorar tanto para evangelizar. Agora você tem que ser pontual na sua abordagem, no momento que você estiver aplicando a palavra de Deus. E não se perca falando vários versículos da Bíblia, não. Fale somente de um versículo. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Mateus 11, 28, o que diz lá? 11, 28, 29 e 30. Quem pode ler para mim? Bem conhecido esse texto. O que diz? Mateus 11. O que o evangelista está falando aí, o que Jesus Cristo falou? Ele está dizendo o quê? Vinde a mim. E aí você vai ler o texto e você vai aplicando. Vinde a mim, todos vós que estão cansados. Jesus está dizendo, venham até mim, vocês que estão cansados. Cansado de quê? Sobrecarregado de quê? De pecar. Porque o pecado, irmãos, ele sobrecarrega o ser humano. O pecado, ele destrói o ser humano. Então as pessoas que estão no pecado, que estão ouvindo o evangelho, elas precisam vir até Jesus. Porque elas que pecaram, Jesus Cristo perdoa elas. Então é uma aplicação básica que você vai ler o texto e vai aplicar. Não é você chegar e... Não, você leu ali, continua na leitura. Jesus está dizendo bem aqui, meu querido, vinde a mim todos vós que estão cansados. Jesus está dizendo que as pessoas que estão no pecado devem vir até Cristo porque Ele perdoa elas. Jesus vai tirar esse fardo pesado que está sobre as tuas costas. Esse pecado, ele pode te destruir, ele pode acabar com a tua vida. E Ele está dizendo, você tem que vir a Ele, porque Ele vai te dar um jugo leve. Porque o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Cristo, Ele quer te dar alívio para a tua alma, ou seja, é uma aplicação básica. E aí você diz assim, irmão Daniel, eu não sei pregar não. Irmãos, a gente está aqui no treinamento, certo? E aqui a gente está aprendendo sobre os procedimentos que nós devemos ter. Eu falei primeiramente que o primeiro procedimento é o quê? Meu Deus do céu. O primeiro procedimento é o quê? Abordagem. E o segundo procedimento? Apresentação. O terceiro procedimento é a aplicação da palavra de Deus. Logo, para você pregar, você tem que ter conhecimento. Quem aqui já fez o Enem?
Levanta a mão. Você estudou para fazer o Enem? Sim ou não? Não estudou? Passaram? Foi mesmo? Passou, não estudou para o Enem, passou? Passou para quê? Para nutrição, alguma coisa assim? Engenharia, medicina? Engenharia da pesca. Mas imagine só, você quer passar para direito, para medicina, os cursos maiores. Você vai estudar para fazer um negócio desse? Você vai ter que ralar. Sim ou não? Você vai ter que estudar. Então, quando você estuda, porque embora você não estudou, não fez um preparativo para fazer o Enem, mas você estudou na escola que você, você passou por ela, você teve um momento ali onde você aprendeu, você se dedicou aos estudos ali, quando você for fazer o Enem, você não teve tanta dificuldade, mas você precisou estudar, sim ou não? Agora, a pessoa que não estuda, ele não aprende nem a ler. Então, quando se trata da Bíblia Sagrada, eu tenho que estudar. E vai ter um momento que eu não vou compreender. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu não compreendo o texto que eu estou lendo? Eu vou procurar quem sabe. Não é verdade? Quem é que sabe mais do que a gente hoje? Nos estudos, na faculdade, nas escolas. Quem é que sabe mais do que a gente? É o professor, não é verdade? Quando você tem alguma dúvida, você pergunta para quem? Para os alunos que estão aprendendo lá ou para o professor? É para o professor. Então, dentro da igreja existem vários mestres, várias pessoas que têm um conhecimento elevado acerca da Bíblia Sagrada, que pode tirar todas as suas dúvidas, certo? E vai aparecer dúvidas, você vai ter dúvidas, e isso é normal. Mas o importante é você dar um tapa inicial para começar a estudar a Bíblia Sagrada, tentar compreender. E outro ponto, você tem que ser muito estratégico no momento de evangelizar. Vocês sabiam disso? Você sabe quais são as estratégias? É você pegar aqueles textos evangelísticos que existem, Eu acabei de citar um aí, Mateus 11, 28, 29 e 30. A gente tem Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A gente tem também Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, tem uma infinidade de textos evangelísticos. E a gente tem uma ferramenta muito boa nos nossos celulares. Vocês sabiam disso? Você sabe qual é o nome dessa ferramenta que você tem no seu celular, que você pode utilizar ela para o bem? Quem pode me ajudar aí? O Google. Dá um Google lá. Textos evangelísticos. Irmão, apareceu lá um monte. Não é verdade? Às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, antigamente o pessoal dizia que o livro de burro era o dicionário, Agora o livro, eu digo nem que o Google é livro de burro, é o livro de quem realmente quer aprender. Porque no Google lá você tem várias informações acerca de vários assuntos, que vai ajudar bastante. Então, aproveite. Se você no momento ali, pai, estou indo evangelizar, eu não tenho em mente nenhum texto da Bíblia para me evangelizar e fazer uma aplicação, dá um Google. A tecnologia está ao nosso favor aí hoje. Tem tudo lá. Tem artigos lá que, meu Deus do céu, muito bons, que explicam detalhadamente aquele versículo. É bem verdade que tem algumas heresias lá no meio dessas coisas lá, mas você tem que saber separar as espinhas da carne, Até porque hoje a gente tem escola bíblica dominical, a gente tem culto de doutrina, a gente tem as pregações nos dias de domingo também nas nossas igrejas, então a gente tem uma noção da Bíblia Sagrada, sim ou não? Eu conheço as minhas doutrinas bíblicas, pelo menos tem uma base sobre isso. Então, dá um Google. Se tiver dificuldade para a questão desse evangelismo aí, não souber nenhum texto da Bíblia Sagrada, dá um Google lá que você vai ver. Quem tem celular aí, levanta a mão aí. O que mais? Vai lá no Google, vamos na prática. Lá no Google, dá um Google aí. E bota aí, textos evangelísticos. Vai lá, não se acanhe não, pega o seu celular para o bem. Ninguém tem não, aí celular? Quem tem aí, levanta o celular aí. Ninguém trouxe? Dá um Google aí. Dá um Google aí, santo de Deus.
Nem tem internet. Cadê o Wi-Fi? Apareceu alguma coisa aí para vocês? Sim ou não? Apareceu? Não aparece um monte aí? Imagine só essa ferramenta, você utilizando ela no evangelismo. Ajuda. Você não precisa, se você não querer pegar a explicação do texto evangelístico lá que você viu lá, tem vários textos lá evangelísticos. Aí você pegou lá um versículo tal, um capítulo, um versículo tal, de um texto de um livro tal. E aí você não está entendendo muito bem ali, você vai dar outro Google, estudo sobre o capítulo tal e versículo tal do livro tal. Aí vai dizer tudinho lá no Google lá. Irmãos, hoje a gente está com a faca e o queijo na mão. Amém? Não tem desculpa de dizer assim, eu não sei, meu irmão. Esse dedinho nosso aqui digita tão rápido, que às vezes eu fico impressionado com o dedinho. Ainda faz assim ainda, né? Tem gente que não consegue ficar normal assim, ainda faz assim ainda, parece que está jogando videogame, né? Então dá um Google, né? É nem videogame mais, é PlayStation, né? Avançado. Então, querido, dá um Google lá. Certo. Outro ponto interessante, irmãos, sobre a questão da evangelização. Sempre quando eu for evangelizar, isso deve ser regra. Isso é a principal regra. É uma das principais, né? Eu falei sobre a questão da Bíblia, né? Da Bíblia Sagrada, eu tenho o domínio do texto sagrado que eu vou estar pregando ali naquele momento ali. Mas outra via de regra é a oração. Eu vou perguntar para vocês aqui, fazer uma pergunta aqui, não levante a mão por bondade, nem me responda nada. Quem tem o hábito de orar aqui? Não levanta a mão. A oração, ela é fundamental para a vida cristã. Eu não sei se os irmãos têm o hábito de orar, de falar com Deus, mas se não tem, ou se tem, continue. Ou se não faz, faça. Tenha uma intimidade com Deus. Quando você ora, você se sente mais, como é que eu vou dizer, você se sente com mais coragem de pregar o Evangelho. Eu, quando novo convertido, irmãos, Deus colocou o propósito no meu coração. Eu era recém-batizado com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo? Agora eu vou ter que levantar a mão. Alguém é batizado com o Espírito Santo? Tem só 3. Mas Jesus vai batizar já aí. Com licença rapidinho. E aí, irmãos, eu novo convertido, recém-batizado com o Espírito Santo, e aí eu estava orando e Deus colocou um propósito no meu coração para me evangelizar dentro dos ônibus. Ô, irmão, eu só conhecia Mateus 11:28. E eu era meio tímido, eu não tinha muita coragem de falar em público não, mas dentro do ônibus Deus me provou nesse dia. Foi. Só que eu não era menino novo, né? Eu levei um que tinha mais experiência, sabia pregar bem, que era o Ribinha na época, né? Ele sabia fazer uma boa aplicação, então eu convidei ele. Vamos lá, Ribinha, vamos lá. E aí, quando ele chegou no ônibus, eu digo, Ribinha, tu vai primeiro. Tu vai primeiro, eu vou depois. E aí Ribinha foi, a gente entregou o folheto dentro do ônibus, Ribinha, enquanto o ônibus estava andando, Ribinha, palavra. E aí tinha uma pessoa que estava sentada do meu lado, começou eita, obrigado, Senhor. Olha, tá vendo? E aí a gente entrou em outro ônibus, chegou no terminal de integração, a gente entrou em outro ônibus, e aí Ribinha bateu no meu ombro e diz, agora é tua vez. E aí eu cheguei dentro do ônibus, eu disse, boa tarde pessoal, a Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estão cansados. Foi só isso que eu preguei, e me sentei, com o coração quase saindo pela boca, me tremendo todinho, e suado, e eu digo, meu Deus do céu. Mas depois disso aí, irmãos, pronto, o negócio engrenou. Então tudo tem a sua primeira vez. Se você nunca pregou o Evangelho de Cristo Jesus,
No momento que você pregar pela primeira vez, você vai sentir esse tremelico que eu senti nesse dia lá. Mas depois você vai se sentir aliviado quando você pregar para outras pessoas, você vai se sentir mais tranquilo, né? Você vai se sentir normal, vai ser algo habitual. Até porque nós somos crentes, sim ou não? Todos nós somos crentes aqui? Todo mundo é crente? Todo mundo aceitou Jesus como Senhor e Salvador aqui? Tem alguém que não é crente aqui? Levanta a mão aí. Todo mundo é crente. Então, o que acontece? Então eu que sou crente, que eu sou servo de Deus, eu tenho que ter um momento de experiência com Deus, de pregar a sua palavra. Algum de vocês já teve esse privilégio de pregar a palavra de Deus? Alguém aqui já teve? Levanta a mão aí. Vocês já pregaram, né? Então isso é muito bom. Olha, agora recente eu estou discipulando um amigo meu na empresa que eu trabalho. Eu comecei aos poucos, né? Até porque não pode, é proibido pregar lá. Mas comecei aos poucos, eu comecei a falar de Jesus para ele devagarinho. Primeiro falando sobre os sinais, né? O que estava acontecendo no mundo, pandemia, né? Bíblia, guerra, né? Rumores de guerra, Bíblia. E aí, esses momentos eu aproveitava. E teve uma hora que ele teve uma curiosidade para conhecer um pouco sobre esses sinais. E aí eu aproveitei a oportunidade de Bíblia nele. E comecei a falar para ele, olha, a pessoa que não se converte a Cristo, ela está correndo um grande perigo de ir para o inferno. E aí ele ficou mais cabreiro, mais pensativo. E aí um belo dia, ele recebeu uma visita de alguns crentes que foram na casa dele. Olha, vejam só como é que a semeadura faz, né? Eu semeei e alguém chegou lá e regou, né? E aí, irmãos, ele se converteu, e aí ele chegou, um belo dia eu estava lá, e eu comecei a pregar novamente para ele, e ele chegou e me disse, Daniel, eu me converti. Foi mesmo? Graças a Deus. Mas, irmão, pensa no novo convertido que tem dúvida. E ele só tem aquela dúvida mesmo escatológica, aquelas coisas mesmo difíceis, não tem? Mas aí a gente se desenrola, né? E eu começo a explicar para ele. E aí, irmãos, depois eu fui saber que tinha uma adventista disputando comigo. Esse povozinho é complicado. Tinha um adventista disputando comigo. E o adventista estava pregando umas coisas assim estranhas, né? O camarada estava dizendo assim, que se ele se convertesse a Cristo e não praticasse, guardasse o sábado, ele ia para o inferno. E aí eu fui explicar para ele que ele não era salvo pelas práticas da lei, ele era salvo pela prática da obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Que agora nós somos salvos é pela graça. Eu fui explicar para ele sobre a questão da graça. Fui explicar para ele sobre a questão da lei. Na lei, as pessoas eram obrigadas a fazer isso. A pessoa era obrigada a guardar o sábado. A pessoa era obrigada a fazer isso. A pessoa era obrigada a fazer aquilo outro. Agora a gente vive no tempo da graça. Eu não sou obrigado a fazer tal coisas. Eu faço voluntariamente. Eu faço porque eu amo a Cristo. Eu faço porque eu amo a palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus porque eu amo a Cristo. E eu comecei a explicar para ele, olha, uma pessoa que guarda essa lei lá, vai ter um momento que ele vai tropeçar. Porque Jesus Cristo disse o quê? Até mesmo se eu me zangar contra fulano de tal, eu sou um assassino. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, em algum momento, a pessoa vai tropeçar na lei. Então, se é uma pedra de tropeço, por que eu tenho que obedecer ela? Eu tenho que obedecer a Cristo. Porque se eu realmente fui alcançado pela graça de Deus, eu vou garantir com que a palavra de Deus seja praticada. Amém? Então, ou seja, ninguém me obriga a servir a Deus. Talvez algum de vocês aí são obrigados a servir a Deus por causa do pai e da mãe. Então, tu tem que ir para a igreja. A mãe chega, tu tem que ir para a igreja, menina má. Ou o pai, vai para a igreja. Né? A gente tem pais desse jeito, sim ou não? Que obriga, tem que ir. Mas às vezes o camarada está com o coração lá no mundão lá. Ainda nem se converteu a Cristo ainda. Está ainda cruzinho. Né?
Então isso é graça? Não, vocês estão vivendo no tempo da lei. Mas tem um momento que o camarada se converte. Que eu vou dizer uma coisa bem aqui para vocês. Eu era adolescente, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade quando eu vim morar com minha mãe. E a primeira coisa que ela fez foi me jogar na igreja. Vamos para a igreja. Aí vim para a igreja. Aí participar dos cultos da igreja. Aí demorou muito. Nem me converti, olha a situação. Me jogaram no vocal de criança. Eu cantava no vocal de criança. Aí passou um tempo, já adolescente, vocal de jovem. Mas eu não era crente. E eu chegava em casa e dizia para minha mãe, eu não sou crente. A senhora quer para mim ir para a igreja? Eu estou indo por causa da senhora, mas eu não sou crente. E aí, irmãos, teve uns 2 momentos que eu quase morria com a minha loucura. Que era aquele crentezinho, crente não era crente, era diabrado mesmo. Quase morria, irmão, quase. Umas 2 vezes eu quase morria. Quase mesmo, foi por pouco. E aí, eu cheguei um belo dia na igreja, pensativo no que tinha acontecido, na loucura que eu tinha feito, pensando nas besteiras. E aí nesse dia um irmão começou a pregar a palavra, pregou, e parecia que ele sabia tudo que estava acontecendo comigo nesse dia aí. E aí aquele crente que estava no vocal de jovem veio para frente e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com 18 anos de idade. E até hoje, eu já tenho 31 anos, né? E desde esse tempo eu tenho só experiências maravilhosas com Cristo. Porque enquanto eu não era crente, a minha vida estava embaraçada, eu estava indo para o caminho da morte, da destruição, e não estava vendo. Porque a pessoa fica cega, a pessoa quando é jovem, adolescente, parece que é uma cegueira diabólica, que só Jesus para ter misericórdia. Mas o interessante é que Jesus Cristo sempre abre os nossos olhos para a gente entender, e aí a gente se converte. E eu digo para vocês, depois que eu me converti, foi que o negócio começou a melhorar na minha vida. Foi um período que eu consegui ter uma profissão, foi um período que eu consegui desenrolar um monte de cursos na minha vida, foi um momento que eu consegui olhar um pouco para mim, porque enquanto eu não estava no caminho de Cristo, eu não conseguia olhar para minha vida e nem para Cristo, que era o principal. Eu olhava mais, era para coisas passageiras do mundo. Então a pessoa fica cego, fica indo para o caminho da perdição, e é por isso que tem muito crente não, algumas pessoas que estão dentro da igreja, que muitas delas acabam indo para a penitenciária de Pedrinhas. Eu fui lá, eu tive a oportunidade de ir lá evangelizar várias vezes, e tinha muitos jovens lá que eram crentes, pregadores do evangelho, que estavam lá. Pessoas que a gente evangeliza por aí, no mundo das drogas, que conhece Bíblia, viu? Conhece Bíblia, ainda quer intimidar a gente ainda quando está pregando. Irmão, e onde é que está o texto tal? Eu dou logo um corte seguro. Tchau. Rapaz, quem está pregando aqui sou eu, não é tu não. Se tu quiser ouvir, eu vou pregar para ti. Agora, se tu não quiser ouvir, eu vou me embora. Tu precisa de Jesus. Pronto. Então, tem várias pessoas por aí que estavam dentro da igreja, eram jovenzinhos, estavam no vocal, até pregava. Porque às vezes tem jovem que está dentro da igreja, prega, canta, aquela benção, aquela coisa toda, participa disso, daquilo outro, mas não é convertido. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Mas nós somos crentes, sim ou não? A gente não nega Cristo. Então, voltando para a questão da lei, na questão da lei, era algo obrigatório, a pessoa tinha que obedecer. Se o camarada não cumprisse a lei, ele era apedrejado até a morte. No tempo da graça é desse jeito? Se fosse, já tinha morrido muita gente aqui, ó. Não é não? Mas não é. Nós somos salvos pela graça de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A própria palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, se seu pai, sua mãe fica ali importunando para ir para a igreja, abrace a causa de Cristo e diz, eu não vou por influência do meu pai e da minha mãe, eu vou por conta própria, desejo no meu coração, e se eu não tenho, eu vou orar e vou dizer, Jesus, eu quero ter esse desejo, e se eu ainda nunca me converti a Cristo dentro da igreja, tenha coragem, vá na frente da igreja e receba Jesus como teu Senhor e Salvador, tenha essa experiência com Deus, isso é muito maravilhoso.
Então, queridos, falei sobre palavra, falei sobre momentos de orações que a gente deve ter com Deus, e para que eu venha ter vontade de orar, realmente eu tenho que ser convertido a Cristo, porque o camarada que ele não é crente, ele não tem vontade de orar. Uma pessoa que não tem ainda essa experiência da salvação com Cristo, ele não lê a Bíblia e ele não gosta de orar. Só congrega porque alguém pressiona ele para vir para a igreja. Vocês sabiam disso? Então, característica de alguém que é crente, que é convertido, ele tem vontade de ler a Bíblia e de orar. E o congregar vem depois, porque esses dois procedimentos aqui de oração e palavra vai fazer com que a pessoa congregue com vontade e ainda receba o batismo com o Espírito Santo, que é algo que nós cremos piamente. Irmão, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Eu creio. Quem crê aí, diga glória a Deus. E assim, irmãos, decore alguns textos bíblicos. Alguém aqui conhece algum texto? Eu sou horrível para decorar textos bíblicos. Mas quando eu encasqueto com um, eu gravo ele mesmo. E quando eu gravo ele, eu não esqueço mais não. Então, tente gravar um texto bíblico, um texto da palavra de Deus. Alguém aqui já gravou algum? Levante a mão aí. Você não vai recitar não. Alguém aí já decorou algum? Já? Alguém mais? Alguém mais? Pronto, ali Letícia. Alguém mais já decorou algum texto da Bíblia? Pronto, tá bem. Certo. Agora eu vou perguntar para cada um de vocês vão me recitar eles, tá bom? Então vamos lá, começar aqui por... Ou não, brincadeira. Então, vamos lá. Sempre esteja como uma pessoa mais experiente no evangelismo. Isso é importante. Vocês sabiam disso? Quando você for fazer o trabalho de evangelismo pessoal, nunca, olha, aprenda esse detalhe, nunca vá de peito aberto, vacilando. Eu vou sozinho aqui, vou começar a pregar aqui. Não é assim. Vá sempre com uma pessoa mais experiente. Geralmente na nossa igreja, quando a gente organiza as pessoas para saírem pelas ruas para evangelizar, não, Chico? A gente sempre coloca pessoas mais experientes para andarem nos grupos. Por quê? Porque tem pessoas salientes por aí, sabe disso? Que querem intimidar, que querem vir com coisa. E quando ele agarra um camarada, uma cidadã bom de Bíblia, ele quebra a cara, né? Já teve caso aí de eu chegar num grupo lá e o camarada querendo fazer gracinha lá, eu cheguei lá e, como é que é, senhor? E Bíblia nele, Bíblia, na verdade foi uma senhora, uma católica. E Bíblia nela, não, tá bom, já entendi. Não, a senhora não disse agora que a gente está errado, agora a senhora vai ouvir. E Bíblia nela, e ela, não sei o quê, e Bíblia nela. Então é assim, é palavra de Deus. Então sempre ande com uma pessoa mais experiente, quando você sair para o evangelismo pessoal. Se você está no grupo ali, você olhou, analisou, porque todo mundo conhece todo mundo aqui, sim ou não? Você conhece as pessoas que têm mais experiências aqui na questão de evangelismo, você sabe quem não tem. Imagine só, Nadson, vai estar indo evangelizar com, deixa eu ver aqui, pronto, com o irmão dele. E aí ele chega numa casa lá, ele faz todo o procedimento, eles abordam a pessoa, analisam toda aquela situação e tal, dá para pregar agora. Beleza, fizeram tudo isso, se apresentaram, né? Sou fulano de tal, aqui é meu irmão tal, somos da igreja tal, a gente está fazendo trabalho de evangelismo e tal, aquela coisa toda, né? E aí chegou o momento do pega para capar, que é a pregação da palavra de Deus. E aí Nath só olha para Thales, e Thales só olha para Nath, e aí eles começam a fazer biquinho um pro outro. Arthur, prega tu aí. É complicado, né? Não dá, não tem combate. Ele pode até ter decorado, rapaz, eu decorei um texto aqui, mas na hora dá um branco. Esquece. Mas aí quando você já vai com uma pessoa mais experiente, você já, embora você decorou o texto ali, você já consegue ter mais firmeza para falar pelo menos alguma coisa. Então, faça sempre isso. Quando eu ia para os evangelistas, quando eu era novo convertido,
eu sempre gostava de andar com pessoas mais experientes que eu. Lembra do Ribinha que eu falei aqui, que a gente entrou no ônibus lá? Ele foi comigo? Por que eu escolhi ele? Porque ele tinha um conhecimento bom da Bíblia, ele era desenrolado. Então, ou seja, ele já ajudou na evangelização naquele dia. Então, seja estratégico nesse ponto aí. Sempre evangelize com pessoas que tenham mais experiência, né? Pessoas mais experientes. Certo. Agora vamos falar sobre o convite ou apelo, né? Você chega, pregou a palavra de Deus para a pessoa, obrigatoriamente você tem que fazer o convite para a pessoa se converter a Cristo. Porque imagine só, você pregou, aí você chega e diz, vai lá na nossa igreja. Não, meu amigo, você está numa batalha ali, você está numa guerra. E se aquela pessoa está com vontade naquele momento de se converter a Cristo? Então pergunte, faça a pergunta para a pessoa. Você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Né? Faça a pergunta. Às vezes a pessoa quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez eu preguei uma mensagem para uma família, eram 3 pessoas. Foi uma mensagem de acho que 5 minutos, 6 por aí. Se converteram 3 pessoas numa casa. Sedentos pela palavra ali, foi um momento ali mesmo onde o Espírito Santo de Deus agarrou eles de uma forma tremenda lá, né? Então, pregue a palavra de Deus e faça o convite. Convide a pessoa, né? Eu olhei para elas, para vocês terem uma noção, eu olhei para elas assim, nos olhos delas, e digo, essas daí não vão se converter não. Esses daí, meu amigo, só que a aparência engana, meu amigo. Eles se converteram, foi quase chorando nesse dia lá, né? Então, quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Então não insista, irmão. Já teve uma situação que o camarada, ele não queria deixar nem que o Espírito Santo de Deus convencesse a pessoa, ele queria convencer a pessoa a se converter, mostrando isso e por isso, a pessoa, não, agora não, e ele, não, mas você tem, porque não sei o que e tal, não sei o que e tal. Aí a pessoa, não, outro momento eu vou na igreja de vocês, e ele insistindo, quase que eu dizia para ele, rapaz, para com isso, senhor. Não é tu não, camarada, é o Espírito Santo de Deus. Tu não já pregou, fez o convite, a pessoa não quer, amém. Bate a poeira do pé e vá-se embora, parte para outro. Não tem negócio de insistir não, irmão. Faça somente o convite. Amigo, você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Se a pessoa disser não, é não. Se a pessoa disser, rapaz, eu não sei, tal, aí você vai chegar e vai começar a pregar. Porque quando uma pessoa ela quer entregar a sua vida a Cristo, ou ela diz logo, eu quero receber Jesus naquele momento, ou ela vai ficar assim meio que em cima do muro, rapaz, não sei e tal. Então você já está vendo ali que a pessoa está querendo se converter a Cristo, mas né, ela está em cima do muro. E aí que você vai com argumentos bíblicos, pregando a palavra de Deus para ela, e aí ela vai se converter a Cristo. Mas se ela disser não, meu amigo, não insista não. Não fique perdendo seu tempo lá e nem instigando a pessoa. Tá certo? Amém? Outro ponto, na hora do apelo. Não ameace as pessoas. E acontece isso. A pessoa chega e diz, não quero me converter não, camarada, tu vai para o inferno. Tu vai morrer. Vai acontecer não sei o que é contigo. Rapaz, eu vi uma situação dessa, eu estava evangelizando com um camarada, e aí ele começou, a pessoa disse que não, né? E aí ele disse, olha, a senhora vai para o inferno. Aí a mulher baixou a cabeça. Olha, se a senhora não se converter, a senhora pode morrer amanhã. E eu já inquietinho com ele já. Digo, rapaz, quase que eu dava um chute, eu quero, para com isso, senhor. E ele começou a ameaçar ela, dizendo, já pensou se a senhora for para um leito de um hospital, e assim passar isso e aquilo outro? Meu irmão, isso é uma tortura, é um evangelismo. Vocês estão compreendendo como é que é o negócio? Tem gente que confunde as coisas. Tem gente que pensa que pregar evangelho é estar ameaçando os outros. Não, meu amigo, você tem que pregar a palavra de Deus. Você tem que dizer para a pessoa assim, olha, você que não se converteu a Cristo, você está correndo um grande perigo.
Mas Cristo não quer isso para você. Cristo quer te salvar, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, Ele quer fazer você uma nova criatura. É um evangelho mesmo. Então não ameace as pessoas, não fica brigando com as pessoas, batendo nelas, não. Prega o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo Jesus é simples, irmãos. Não precisa você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Precisa? Todo mundo aqui não sabe que Jesus Cristo morreu. Ele ressuscitou, qual foi o dia que ele ressuscitou? Terceiro o quê? Terceiro dia. E ele diz que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ou seja, o evangelho de Cristo, ele está baseado na sua morte e ressurreição. Amém? Então vamos lá. Outro ponto. A pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Já teve caso, irmãos? Vai para cá. A pessoa está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e o camarada vai orar. Ele começa a orar, ele começa a gritar: eu te apresento. Que isso? Todo mundo está passando na rua, passou. Que isso, rapaz? Uma vez o irmão começou a orar e ele começou a sapatear no meio da rua e falar em línguas estranhas, aquela coisa toda. E eu olhei para ele assim: para que isso, camarada? Irmão, a gente tem que ter sabedoria nas coisas. Não é bem assim. Até porque o Espírito Santo de Deus, ele não age de uma forma descontrolada na pessoa. A gente tem equilíbrio, é racional. Então não tem esse negócio de ficar gritando. A pessoa aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem esse negócio de eu estar gritando no meio da rua, não. Ora abaixo. Quando eu oro por uma pessoa que recebeu Jesus Cristo como Salvador, eu só digo para ela: feche seus olhos, eu vou orar pela senhora agora. Aí eu começo a falar bem, só para ela ali, naquele momento ali, para ela ouvir ali: Senhor, eu te apresento essa pessoa, desse jeito aqui, ó. Eu te apresento essa pessoa, está te recebendo como Senhor e Salvador da vida dela. Perdoa os pecados, baixinho. As pessoas que estão passando na rua, porque eu oro de olhos abertos, não é que essa pessoa fique endemoniada lá e garre na minha garganta. Era. Você tem que orar de olho aberto, orar de olho aberto, olhando para um lado para o outro. E as pessoas que passam na rua pensam que eu estou conversando com a pessoa, eu não estou orando por ela. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então eu tenho que ter estratégia, eu tenho que orar baixo, eu tenho que orar de olhos abertos, né, e analisar todo aquele cenário. Porque já teve casos. Já teve casos até dentro da igreja, sabiam disso? Lá na MF3, onde eu era dirigente, não sei se vai dar tempo de concluir aqui, deixa eu ver aqui. Vai dar. E aí, fogo pegou, irmão, até criancinha foi batizada nesse dia com o Espírito Santo, foi um fogo danado. E aí eu estou pregando lá, e aí eu olhei uma jovem dando sapateada e falando em línguas estranhas, e Deus tratou comigo: não é Espírito Santo. Eu digo: meu Deus do céu, não é Espírito Santo. E eu digo: não, Senhor, não é possível, a mulher está falando em línguas estranhas, está dando sapateada, está se alegrando no meio da igreja, e Deus disse comigo: não é Espírito Santo. Aí quando ele disse bem forte no meu coração que não era Espírito Santo, que era demônio, aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei, olhei para ela, falando em línguas estranhas mesmo, e eu disse: em nome de Jesus. Irmão, quando eu falei em nome de Jesus, eu não fechei o olho não. Eu disse em nome de Jesus, olhando para ela, e ela, pum, caiu endemoniada. Demônio puro, irmão. Nesse dia o demônio estava nela, passou por uns 4. E era 4 endemoniados dentro da igreja, eu sozinho brigando lá. Foi lá nesse dia me ajudar. Consegui repreender de 3, que era uma legião. Mas teve 2 lá que não teve como, eu não tinha mais nem voz, né? E aí Chicó chegou lá, mas Daniel lá para salvar a pátria lá, mas a guerra ainda começou, ainda continuou. No outro dia, eu estava numa consagração lá em casa, lá me ligaram: Daniel, não tem aquela menina lá que está endemoniada lá? Tem. Ela está de novo. Eu digo: ô Jesus, misericórdia, pai. Aí eu fui lá, orei por ela, ela foi liberta até hoje, nunca mais manifestou o capeta no corpo dela, né? Jesus libertou ela. Então, queridos, é um negócio sério. Então ore
mas com o olho aberto, viu? E ore baixo, não faça alarme no meio da rua não, e nem dê sapateada falando em mistério não. Ore baixo, com consciência, organiza, né? Não vá atrás desses procedimentos de algumas pessoas que vocês olhem por aí não. Que tem um povozinho aí que só Jesus na causa. A gente fica preocupado, eu fico preocupado, né? Outro ponto, não constrange as pessoas. Você sabe o que é constrangimento? Alguém sabe me dizer o que é constrangimento? O que é constrangimento para vocês? Alguém aí? Pessoa se sentir envergonhada, né? O que mais? Diminuir a pessoa, envergonhar a pessoa, né? Então, tipo assim, irmãos, às vezes a gente encontra pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor. E aí a gente encontra alguns irmãos que vão evangelizar, que querem dar lição de moral no crente, no que está desviado. Lição de moral mesmo. Irmão, Deus não chamou nenhum de nós para ser juiz. Deus nos chamou como despenseiros da paz. E quando se trata de paz, a gente está falando sobre algo bom, algo calmo, tranquilo, não é isso? Então, ou seja, quando eu encontrar alguma pessoa que está distanciada dos caminhos do Senhor, eu não devo constranger essas pessoas não, envergonhar elas, pisar elas, bater nelas, não. Eu tenho que ajudar elas. Como é que a gente ajuda as pessoas? Você sabe como é que a gente ajuda as pessoas? Como é que é? É pregando o evangelho. A gente dizer, meu filho, volte para os caminhos do Senhor. Você precisa. Jesus, Ele te perdoa. Ele não te rejeita. Ele não te menospreza. Ele te perdoa. É pregar mesmo com amor, irmãos. Amém? É bem verdade que a gente tem que pregar o juízo também. Tem que chegar e dizer, olha, você está correndo grande perigo. E você sabe para onde é que o diabo quer te levar. E é falando a real mesmo. Mas não, né, constrangindo a pessoa naquele momento da evangelização. Outro ponto. Não prometa nada. Irmão, tem gente prometendo tanta coisa aí. Vem aceitar Jesus Cristo que tu vai ser feliz. Vem aceitar Jesus Cristo que Deus vai abrir as portas para ti. Jesus vai te curar. Jesus... Irmão, alguém aqui é da Universal? Alguém aqui é da Universal? A gente tem um monte de crente da Universal aqui, evangelizando por aí. Prometendo um monte de coisa para o camarada. Irmão, só prometa a salvação em Cristo Jesus. O perdão dos pecados através de Jesus. É isso que Cristo, né, dá aos homens. Agora, se eu quero ter algum bem material, é aí, meu amigo, eu já uma experiência de fé que eu vou ter com Deus. Dependendo da minha intimidade com Deus, eu vou obter tais coisas, e se Ele quiser. Se Ele não quiser, amém, glória a Deus, mas se Ele quiser, amém, né? Porque Deus sabe, né, como é a vida de cada um de nós. Então, queridos, nós aprendemos esses 4 procedimentos. Quais foram eles? Primeiro, não entendi. Segundo, terceiro, aplicação da palavra. E o quarto, convite ou apelo, né? Então, ou seja, se nós obedecermos esses 4 procedimentos, o evangelismo vai dar certo. E aqui eu estou falando sobre evangelismo pessoal, né? Esse procedimento é algo indispensável, pois através dele aprendemos a nos comunicar melhor com as pessoas ao nosso lado e não nos tornamos enfadonhos, tá certo? Então que possamos aderir a todo esse procedimento. Mas eu quero abrir espaço para as perguntas, né? Quero abrir espaço para as perguntas de vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei? Um de cada vez. Calma, pessoal. Calma. Tem não. Tenho não. Tem não.
Ainda não. Tem não. Tem não. Tem não, eu falei alguma coisa sobre tem não hoje aqui? Nada a declarar. Nada a declarar. Nada a declarar, tem não, nada a declarar. Não. Não. Também não. Também não tem não. Também não, ninguém falou também não aqui. Nada no momento. Nada no momento. É que ninguém está repetindo mais nada. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. I have not declared. No. Tenho nada não. Tenho não. Tem não? Bem não, o conteúdo foi muito bem aplicado. Nada a dizer. Tenho dúvida não. Nada. É. Então, pessoal, se vocês não têm nada a declarar, ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Mas alguma coisa aconteceu. Mas aí a gente pegou pelo menos aí os procedimentos, né? Para fazer o que não fazer, para nós entendermos o que fazer e o que não fazer no evangelismo, né? Então a gente entendeu aqui todos os procedimentos necessários para uma boa evangelização. Então a gente abordou todo esse assunto aqui, né? O que fazer e o que não fazer no evangelismo. Foi bom, pessoal? Vocês gostaram? Hein? Hã? O tempo passou, foi rápido demais, mas a gente se esforçou o máximo aqui para tentar passar tudo para vocês. Então é isso, né? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Obrigado pelo convite. Desculpe aí se eu falei demais, mas o importante é que a gente aprendeu juntos. Amém? E aí, irmãos, esse trabalho é muito bom, viu?